Gente, a paz, para os que estiverem aí me ouvindo, hoje a gente quer iniciar uma série sobre o advento. E a gente, nesses dias, aproveitando o período de Natal, a gente quer falar um pouquinho sobre o advento, o que é o advento, e é um momento muito propício para relermos os textos relativos ao nascimento de Jesus. Então, nesses dias, agora o que a gente está pretendendo é retomar alguns desses textos, né, e falar um pouco sobre esse período que a gente chama de advento, importante período do calendário litúrgico cristão. Tá bom? Vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã na Tua presença e colocamos as nossas vidas diante de Ti. Te pedimos, Senhor, nos ajuda para que entendamos, compreendamos, Senhor, a Tua palavra e nos encaminha dentro daquilo que é Teu propósito para as nossas vidas. Ajuda-nos a entender, Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. O texto, queridos, que eu separei aqui, um texto bem curtinho, que você vai encontrar no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 2, no verso 1. O trecho é bem pequeno. Mateus 2, 1. O texto diz: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Só até aí. A gente, quando fala de advento, irmãos e irmãs, nós estamos falando de um período do calendário litúrgico, do calendário cristão, que é compreendido aí nos 4 domingos que antecedem o Natal. Então, hoje, dia 28 de novembro, nós estamos aí já praticamente no primeiro domingo do advento, né? Natal dia 24 e 25, nesse ano cai numa sexta e num sábado aí, 24 e 25. Então, iniciando-se hoje, nós temos mais 3 domingos, esse e mais 3 domingos, que vão nos lembrar aí do período do advento. O período do advento, ele é o início do calendário cristão. Uma das coisas que a gente precisa lembrar quando falamos do calendário litúrgico é que ele não surge do nada. O calendário cristão, e aí a gente está falando sobre o advento que dá início ao calendário cristão. O calendário cristão ele começa com o advento e é um período em que nos chama à reflexão e à memória daqueles textos, os trechos contidos lá no Novo Testamento, da Bíblia como um todo, do nascimento de Jesus. Então, uma das coisas que a gente precisa compreender é que o advento ele nos chama à reflexão. Então, existem muitos textos da Bíblia que nos chamam à reflexão e nos rememoram o nascimento de Jesus. O que eu comecei hoje lendo é o trecho que está em Mateus, no capítulo 2.
Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes. E aí fala sobre a questão dos magos aqui. Gente, uma coisa que a gente precisa lembrar quando falamos de advento: Jesus, ele não nasce do nada. Ele não surge fora de um tempo, fora de um espaço, fora da história. Ele vem, nasce, vem numa sociedade, ele surge dentro de uma família, ele cresce, ele, enfim, tem todas as... Ele guarda todas as características de alguém que realmente viveu, conviveu aqui na Terra. Então, quando falamos de advento, a gente precisa, de início, desmistificar e, assim, muitas vezes a gente espiritualiza demais algumas coisas. Até mesmo a gente esquece que Jesus, ele veio em carne e osso. Foi uma criança. E olha, gente, uma criança, nascer, né, parir uma criança na Palestina do século I não era algo fácil. Não haviam maternidades, hospitais, a gente não tinha nada, absolutamente nada do que temos hoje. Então era realmente uma aventura dar à luz na Palestina do primeiro século. Nós vamos passar para vocês depois, para o grupo do WhatsApp, os textos, né, vamos dizer assim, a série de 4 encontros que foram pensados, elaborados pelo João Wesley Dornelas. É um irmão querido lá da Igreja Metodista em Vila Isabel, metodista de longa data, e ele preparou uma série de estudos. É bem provável que a irmã Leia Davi toque esses estudos com vocês o tempo que eventualmente estiver fora aí, por conta da viagem. Mas hoje eu queria realmente rememorar essas pequenas coisas. Vocês vão ver depois do texto que a gente vai mandar. O dia de hoje, o Dornelas ele sugere que a gente rememore a promessa de Abraão, né? Que nele o Senhor faria benditas todas as famílias da terra. Depois você vai ler o estudo, é muito, muito interessante. Eu quero, a partir disso que eu acabei de dizer, Mateus 2:1, Jesus ele vem dentro de uma janela da história. Primeira coisa, gente, Jesus ele tinha uma família, falava uma língua, tinha uma nacionalidade, conviveu numa cultura, ele não veio do nada. Então, tudo que ele aprende dentro dessa cultura. Olha, uma das coisas que muitas vezes nós nos esquecemos é que Jesus, ele participa ativamente dessa cultura. Exemplo que nos primeiros capítulos você vai encontrar principalmente nos evangelhos de Mateus no evangelho de Mateus e no evangelho de Lucas. Mais um avião. Você vai ver que a família de Jesus ela cumpre os preceitos judaicos. Então nasce Jesus, ele já vai para circuncidado ao 8º dia, tão logo é apresentado no templo em Jerusalém, é oferecida a oferta própria que a Torá, a lei, determinava para uma família pobre, e eles cumprem esses rituais. Quando falamos de advento, gente, a gente precisa, vivendo um tempo de reflexão, nos lembrar de uma primeira coisa. Jesus, como alguém que nasce dentro de uma cultura e convive com essa cultura,
tinha uma família que cumpria os seus preceitos, os preceitos religiosos judaicos. Gente, eu chamo a tua atenção aqui para uma coisa que é muito cara para o cristianismo. Nós precisamos trazer as nossas crianças, trazer os nossos para o convívio da comunidade cristã. Tudo bem que agora a gente tem ainda vivido aí um tempo de pandemia e tal, mas não deixe de apresentar às crianças, apresentar àqueles que estão próximos, esses valores. Hoje, gente, chegando já tempo de advento e logo Natal, nós vamos ser bombardeados, e já estamos, pelos valores do mercado. Então vão ser a árvore de Natal, Papai Noel, os presentes, o frenesi das compras de final de ano, a efervescência das festas e tudo, enfim, tudo aquilo é tudo muito gostoso, muito bonito até. Nós não podemos dizer que não gostamos das luzes, dessa coisa toda. É muito gostoso, é muito bonito, é um período muito mágico. Mas a gente não pode esquecer que o advento, o Natal, ele tem um porquê, tem uma razão, que é o nascimento de Jesus Cristo, e a gente não pode abrir mão de rememorar esse fato, rememorar esses valores. Uma outra coisa, gente, quando nós olhamos para o trecho, para o texto, né? E aí eu quero convidar você a abrir comigo no Evangelho só um momento. Segundo, deixa eu ver se eu consigo aqui. Evangelho segundo Lucas, eu quero que você leia comigo no capítulo 2, Lucas no capítulo 2, o texto diz: naqueles dias, Lucas capítulo 2, verso 1, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam se alistar, cada um à sua própria cidade. Aqui no caso é a cidade natal de cada um, né? José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Há uma questão aqui nesse texto, e de novo, relembro você, tempo de advento, Natal, é tempo para a gente ler e reler esses textos do nascimento de Jesus, ler e reler os textos que apontam para Jesus. Então, nesse período aí de 4 domingos aí até o Natal, e indo até o primeiro domingo após o Natal, gente, leia a Bíblia, leia esses textos, rememore essas coisas, é bom. Mas esse texto em especial vai nos lembrar de uma outra situação. A gente aqui já tinha falado que Jesus ele estava num tempo histórico, tanto que tanto Mateus quanto Lucas mencionam fatos históricos, o recenseamento, quem era o governante e por aí vai. Aqui diz que José ele volta à sua terra natal, né, Belém da Judéia, cidade de Davi, para se alistar, para se recensear junto com a sua esposa.
E o texto diz que quando eles estavam lá, a Maria deu à luz, enfaixou, né, colocou numa manjedoura, porque não tinha lugar na hospedaria. Muitas vezes a gente faz uma imagem daquele casal batendo de porta em porta, de estalagem em estalagem, de pousada em pousada, ou de hotel em hotel, se é que podemos chamar dessa maneira, numa noite escura, eventualmente chovendo, e aí lá batendo, a Maria quase dando a luz, e a gente às vezes faz uma espécie de fantasia dessa imagem, e aí quando a gente menciona isso, a gente pensa, então quer dizer que a coisa foi bem doída, né? Porque foi complicada, foi difícil e tal. Na verdade, se José era alguém que estava voltando para sua cidade natal, você pode pensar comigo da seguinte maneira: olha, ele tinha parentes lá, ele tinha gente conhecida, muita família. Então, muito provavelmente, o que aconteceu? Eles estavam, mais um avião, eles estavam na casa de alguém, na casa da sua parentela. E olha, gente, eu não sei se você sabe, mas na Palestina do primeiro século, as casas, elas tinham muitos ambientes que eram comuns a mais de uma família. Então, por exemplo, muitas vezes havia muitas casas e, por exemplo, o lugar onde se fazia o pão era um lugar onde se cozinhava, era um lugar comunitário. E dentro das casas você tinha um lugar, muitas vezes, para os animais, e você tinha um lugar para as pessoas. Os animais, em tempos de frio, eles permaneciam vamos dizer assim, no térreo, né? Porque por conta do frio eles ficavam abrigados na área térrea, e por conta do calor, a temperatura e tudo mais, e também para estarem abrigados ali, um pequeno rebanho de uma pequena família. E as pessoas ficavam no que se chamava de lugar alto, que na expressão grega por baixo aí é kataluma. Então, esse hospedaria aí, a gente poderia retraduzir por não havia lugar para ele, espaço para ele. Mais um avião. Não havia espaço para ele no lugar alto, porque você imagina, se José volta para a casa dos seus parentes, todos os outros parentes que também tinham raiz em Belém da Judéia também voltaram, gente, entende? Então, você imagina que ao mesmo tempo uma festa que foi a volta, o rememorar tudo, né? Você rever parentes, deve ter sido uma festa, mas ao mesmo tempo às vezes, de repente, um transtorno para aquela casa que estava recebendo aquelas famílias. Então, por isso que as casas deviam estar apinhadas de gente. Então, nos lugares altos, a Cataluma, nos lugares altos onde as pessoas efetivamente dormiam, devia estar um furdúncio só, um aperto só. Onde é que você vai colocar a criança? O lugar para colocar a criança, não sobrou lugar, lá em cima não cabe, lá em cima vai fazer barulho, eventualmente a Maria tem que amamentar e vai acordar todo mundo. O que faz? Coloca lá na concha, lá no coxo, né? Forradinho, mas é o coxo, é a manjedoura, é o coxo do animal, onde ele come. Então faz do coxo um bercinho e lá vira a manjedoura da criança. Gente, quando a gente para pensar nessas coisas, nessa concretude, eu vejo nessa situação pelo menos dois aspectos. O primeiro diz respeito a esse reencontro
de gente conhecida, de parentela, todo mundo junto, apinhado, como diz um pregador famoso aí na internet, todo mundo aglutinado. E isso de fato era uma festa. Irmãos e irmãs, a gente não pode perder essa dimensão do encontro e do reencontro. E aqui eu chamo a sua memória com relação à tua rede, eu vou chamar de rede de proteção, mas no sentido que na sua rede familiar, na sua rede de amigos mais próximos. Querido, querida, não vamos abandonar os nossos parentes, nossos amigos mais próximos. Não abandone as pessoas. Muitas vezes, e agora nós, vivendo em tempo de pandemia, muitas vezes o que as pessoas precisam se limita a apenas um ouvido para escutar. Isso não envolve dinheiro, envolve tempo, envolve disposição. Assim como aquelas famílias que voltaram para sua terra natal para se recensear e se reencontraram a ponto de se apinharem nas casas e não ter nem espaço para as crianças recém-nascidas, porque elas não cabiam lá no andar de cima, só cabiam no coxo do animal. Gente, assim também a gente podia rever a nossa caminhada para revermos sim os nossos próximos, os nossos parentes, separarmos tempo. E olha, isso é algo que pode ser feito no dia a dia. Muitas vezes, gente, um simples pegar o telefone, não é digitar no WhatsApp, é pegar o telefone e falar. Ou agora, já que temos o WhatsApp com chamada de vídeo, faz a chamada de vídeo, veja as pessoas, encontre-as. Isso torna as coisas mais humanas. E olha, gente, tudo que a gente precisa nesses tempos tão sombrios, tempos de cancelamento, é retomarmos a nossa humanidade. Nós não podemos nos submeter e sucumbir a essa cultura de cancelamento, essa cultura de indiferença ante o outro. E olha, não é porque meu parente tem uma posição político-partidária talvez diferente da minha, que ele vai deixar de ser meu parente, ou meu amigo vai deixar de ser meu amigo. Eu não posso cultivar aí uma legião de ex-amigos, porque com parente não dá, você nunca vai ter um ex-parente, né? Mesmo dizem aí, mesmo as sogras, quando você se separa, você não tem ex-sogra, você sempre vai ter uma sogra. Você não tem ex-filhos, você não tem ex-pais, ex-mães. Então, é momento da gente repensar isso na nossa caminhada. Uma segunda coisa que esse trecho, em especial, me faz pensar, é que não tinha lugar lá em cima para criança. E aí botaram a criança para baixo, botaram lá no coxo do animal lá. Olha, gente, isso está na Bíblia. Eu não posso arrancar isso das páginas da Bíblia. Falando talvez dessa maneira, a ideia possa se tornar um pouco mais rude, né? Poxa, pegou uma criança e botou no coxo de um animal. Claro, devia estar forradinho e tal, mas era um coxo de animal. Gente, a gente precisa ter cuidado com as nossas crianças. A gente, aqui falando de Jesus em especial, como criança, mas aquela criança, ela era especial. Todas as nossas crianças são especiais. A gente não pode simplesmente, porque elas incomodam, porque elas tumultuam, porque elas, enfim, né? Já se dizia aí um grupo humorístico que lidar com criança é muito bom,
porque acalma a gente. Na verdade, gente, a gente não pode esquecer que as crianças, elas fazem parte do nosso dia a dia. As crianças, elas compartilham conosco, elas aprendem conosco muito mais do que nós dizemos. Elas aprendem com o que nós fazemos. E olha, gente, não se iluda. O que nós fazemos as marcará para o resto das vidas delas. Então, o teu exemplo de pai, teu exemplo de mãe, o teu exemplo de padrinho, de irmão, de tio, enfim, o teu exemplo vai fazer com que aquela criança seja marcada. Por isso, gente, quando não é simplesmente encontrar uma criança aqui, ali ou acolá, ou trazer porque eu coloco alguma coisa dentro da geladeira, trago comida para dentro de casa, ou porque ela está vestida e eu estou dando tudo para ela. Olha, não se iluda. Coisas, bens materiais não suplantam cuidado emocional. Eu não posso comprar nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos com coisas, porque se eu assim procedo, eu vou estar de alguma maneira ensinando ela que o que é importante é a materialidade. E aí, quando eu ensino para ela o tempo inteiro que coisas são importantes, de algum jeito eu estou desvalorizando as pessoas. Qual é o valor de um abraço, de uma acolhida, de um ouvido atento? Qual é o valor de um colo num dia de choro? Qual é o valor de uma atenção e um cuidado quando a criança está com medo? Gente, todos e todas nós, quando éramos crianças, temos histórias para contar de repente, de abandono, de indiferença. E a gente não pode perpetuar isso para frente. Quando eu falo de advento, lendo um texto como esse de Lucas no capítulo 2, que colocaram aquela criança lá para baixo, olha, eu não consigo deixar de pensar nisso, de poxa, a gente tirou a criança de perto porque ela atrapalha, incomoda, chora. Gente, a gente precisa rever a nossa caminhada. Precisamos rever. Porque essa criançada hoje está recebendo muito mais informações do que a minha geração, do que as gerações que me antecederam. A nossa geração não teve essa profusão de informações que essas crianças estão tendo hoje. Tem coisa que a gente absolutamente não tem ideia do que seja. Muitas vezes meus sobrinhos, meus afilhados, eles falam de desenhos animados, super-heróis, que eu não tenho a mínima ideia do que seja. Falam alguns nomes lá que eu fico pensando, gente, isso que essa criança está falando é nome de shampoo, nome de biscoito, é nome de personagem infantil, o que é? Porque nós nos desconectamos de tal maneira deles que a gente simplesmente esquece de olhar para o mundo deles. Aí, me perdoem aqui a comparação. Naquele tempo, a manjedoura, porque não tinha lugar lá em cima, a manjedoura, o coxo do animal era o lugar onde eu jogava as crianças. Hoje, a manjedoura moderna se chama celular, tablet. Eu jogo ela lá, aos cuidados daquele celular e daquele tablet. E lá ela fica, absorvendo um sem número de valores e informações, os quais eu não tenho.
absolutamente nenhum controle. Aí, quando eles começam a reproduzir coisas esquisitas, que de alguma maneira até nos depõem contra nós mesmos, contra aquilo, a educação que nós supostamente estamos dando, aí a gente fica chateado com a criança. Não façamos das nossas crianças simplesmente um objeto que possa ser descartado. Não compremos elas com coisas. A gente precisa estar presente. E olha, gente, como eu disse no início com relação ao texto de Mateus 2, a família de Jesus, ela estava presente, estava cumprindo ali com os preceitos. Deu umas bobeadas? Podemos dizer que deu, porque a gente tem um trecho, se não me engano é aqui mesmo em Lucas, que diz que eles foram ao templo. Jesus tinha cerca de 10, 12 anos de idade, e quando estavam voltando para casa, lembraram que esqueceram de Jesus em algum lugar. Porque está com alguém, e esse está com alguém, esqueceram. Voltaram para Jerusalém, que devia estar apinhada de gente, e encontraram Jesus lá nas escadarias do templo, aprendendo com os doutores da lei. Gente, nesse tempo de advento, a gente precisa rever muitas coisas. Eu quero te convidar ainda a olhar um outro trecho. Deixa eu pegar aqui, que a minha destreza aqui é terrível. Abra comigo, querido, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 2, Mateus no capítulo 2, fala que no versículo 1 e 2, a partir do 1 e 2, que uns magos vieram do Oriente para visitar Jesus. E você já conhece essa história. Mais um avião. Você já conhece essa história. Os magos, eles vêm de um lugar muito distante. Alguns estudiosos dizem que eles poderiam ter vindo da Babilônia, né? Poderiam ter vindo da Pérsia distante. Então, em qualquer das circunstâncias, esses homens não viajaram menos do que 1.000 quilômetros a pé. E era um tempo onde as viagens elas não eram coisas muito seguras, né? Terminantemente não eram. O texto diz que eles vieram porque viram a estrela no Oriente. Eu já conversei isso uma certa ocasião com vocês. É bem provável que eles tenham observado não um fenômeno astronômico, mas um fenômeno astrológico. E eu não quero te escandalizar com isso, porque já é ponto pacificado que a astrologia, como ciência, vamos dizer assim, mística, mágica, era plenamente conhecida no tempo do Antigo e do Novo Testamento. Então esses homens, mais um avião, esses homens que por baixo do texto, né, você também já me ouviu falar isso, a palavra é magoi, que significa sábio, entendido, estudioso. Eles olharam para as estrelas, provavelmente na constelação de Carneiro, constelação de Áries, e lá viram alguns sinais interessantíssimos.
Existe, gente, um estudo, eu não posso te prometer que eu vou encontrar de hoje para amanhã, porque eu tenho que encontrar, eu não sei onde é que eu guardei. Mas existe um estudo dizendo que perto do ano 6 antes de Cristo, houve um importante fenômeno astronômico que impactou a leitura dos astros para quem era astrólogo da época. E esse fenômeno astronômico, ele envolvia um alinhamento muito sui generis de planetas, justamente na constelação de Carneiro, a constelação de Áries. Alguns estudiosos acreditam que foi isso que esses Magoi encontraram nas estrelas. E aí, por conta da certeza, da fé que eles tinham naquilo que eles faziam, eles foram capazes de viajar, empreender uma viagem dessa envergadura, dessa amplitude, e ir até a Jerusalém para perguntar cadê o rei que nasceu. Então, você conhece essa história. Eles vieram, se apresentaram ao rei Herodes, que era o rei do lugar. E aqui há uma questão que a gente pode explorar, e eu quero explorar mais duas delas, mas essa é a primeira. Em tempos de advento, a gente precisa rever onde nós estamos olhando. Porque veja, aqueles magos olharam um sinal, e a partir desse sinal eles foram procurar no palácio real. Só que o rei, o Messias, não estava no palácio real. Ele não estava no poder político, ele não estava na força do Estado ali. Gente, isso me traz à memória uma reflexão que mexe muito comigo. Muitas vezes a gente está olhando os sinais de Deus, querendo encontrar nos lugares onde Ele não está. A gente precisa reordenar onde nós estamos, para onde nós estamos olhando. Porque a gente pode sofrer a tentação de achar que Deus ele está onde o poderio, o poder está, o poder humano, o poder da força do braço. E olha, gente, a gente sabe que isso não procede, nem sempre é assim. Como aqui, o poder humano aqui, ao invés de adorar o menino, na verdade, era uma estrutura de morte que o queria matar. Então, veja, aqueles Magoi, eles procuram o Messias verdadeiro, procuram no lugar errado. E no lugar errado onde eles procuraram, ele atiçou uma estrutura de morte que queria matar o sonho, matar o Messias. Por isso, em tempos de advento, a gente precisa rever onde nós estamos pondo o nosso olhar, para onde nós estamos olhando, gente. Porque o lugar para onde nós olhamos vai determinar o lugar para onde nós caminhamos. Então, se eu não olho para o lugar correto, eu não vou para o lugar correto. Uma segunda coisa que esse trecho aqui que nós lemos, é uma história que você conhece, me chama a atenção, é que quando eles encontram o menino, aqui fala de júbilo, tiveram muito júbilo e o adoraram. E trouxeram e apresentaram para ele os seus presentes: ouro, incenso e mirra.
Ouro, material, pedra preciosa, preciosíssima. O incenso, que era usado muito para as orações e para as queimas e tudo mais. E a mirra, que era um perfume, um unguento. Gente, esses presentes, eles não são apenas concretos, porque eles poderiam, e certamente eles foram usados, eles foram vendidos pela família de José, porque eles precisavam fugir depois. O texto, inclusive em Mateus, do capítulo 2, diz que eles fogem para o Egito, e para eles empreenderem essa fuga para o Egito, que também não era uma viagem tranquila e muito menos barata, era uma viagem onerosa, muito cara. Certamente que eles usaram o ouro, o incenso e a mirra que eles ganharam, venderam por aí pelo caminho e foram, e passaram um tempo lá com esses presentes que eram valiosíssimos. Mas eles, além desse aspecto da concretude, eles também têm um aspecto espiritual. Claro que a realeza de Jesus, a realeza física, concreta, mas também espiritual e tudo mais, sim. Mas esse encontro dos magos, que o adoram e apresentam aquilo que eles trouxeram, me faz pensar algumas coisas. Muitas vezes a gente apenas encontra o rei, mas a gente não o adora e a gente não se dispõe na concretude a honrá-lo. E aqui, gente, veja, eu não vou fazer aqui nenhuma apologia a voto em dinheiro, não é isso que eu estou falando não, gente. Mas eu vou apenas lembrar algo que é importante na nossa caminhada cristã, que vamos dizer assim, eu vou colocar nessa expressão, tá? É o financiar, é o contribuir para que o reino seja implementado. Isso não envolve só tempo, isso envolve recursos materiais, financeiros. Nesse tempo de advento, penso que é tempo também de nós revermos quanto em recurso material mesmo, gente, quanto nós estamos contribuindo com a missão. Para você que é membro da Igreja Metodista, você sabe que a missão ela é financiada na Igreja Metodista com dízimos e ofertas. A gente precisa rever esse quanto. Se de alguma maneira a gente deixou isso para trás, a gente precisa rever, porque a missão ela precisa seguir. E muitas vezes tem gente que tem tempo para ir, mas não tem recurso para ir. Aqueles magói contribuíram concretamente para que o reino não morresse ali, porque se a família de Jesus não tivesse recebido aqueles presentes, muito provavelmente eles não teriam viajado, não teriam se exilado no Egito. Então os magói foram peça fundamental para que o reino, o evangelho seguisse adiante. Da mesma maneira, irmão e irmã, quando em tempo de advento eu sou chamado a encontrá-lo, adorá-lo e também contribuir, nós somos chamados a adorar e contribuir para que o reino ele se perpetue, para que o reino ele prossiga. Uma última coisa nesse trecho que eu quero chamar a tua atenção. O texto diz que quando eles
adoraram, entregaram seus presentes. O texto fala que eles foram avisados para que não retornassem pelo mesmo lugar, não voltassem a Herodes. Olha, gente, aqueles magoi, eles encontram o Messias, o adoram e contribuem, e eles não voltam pelo mesmo lugar por onde eles vieram. Isso é uma reflexão muito importante para que eu e você carreguemos na nossa caminhada cristã. Quem tem um encontro com o Messias não consegue voltar pelo mesmo caminho. É o que a gente chama de metanoia, mudança de rumo. Quem tem um verdadeiro encontro com o Messias não volta pelo mesmo caminho, ele muda de caminho, muda de rumo, ele muda. Então, gente, se ao longo desse ano que passou, alguma coisa a gente não mudou, agora, tempo de advento, é momento da gente refletir sobre isso. Aproveitemos esse tempo aí, 4 domingos, para poder ler, reler o texto e colocar diante de Deus. Sim, Senhor, me ajuda a rever a minha caminhada, se eu preciso mudar isso, aquilo ou aquilo outro. Me ajuda a rever o meu posicionamento, os meus posicionamentos, as minhas a minha forma de lidar com o outro. A gente precisa mudar, gente. Nós precisamos mudar. Advento é tempo de reflexão. Advento é tempo de metanoia, de mudança de rumo. Por fim, eu quero que você ainda, no Evangelho segundo Mateus, deixa eu só pegar aqui, no capítulo 2, no versículo 19, diz que quando Herodes morre, José ele é avisado, e aí ele não quis voltar para o lugar de origem, né? Porque lá no lugar de origem quem reinava era um descendente de Herodes, era Arquelau. E aí José resolve ir para as regiões da Galileia, para uma cidade, um vilarejo talvez, não uma cidade, mas um vilarejo chamado Nazaré. E de lá Jesus ele absorve esse codinome, né? Jesus de Nazaré, né? Não foi Jesus de Belém da Judéia, mas Jesus de Nazaré, que foi o lugar onde ele teve os seus grandes vínculos emocionais, cresceu aprendendo a cultura judaica, frequentando as sinagogas e aprendendo a Torá, certamente foi por ali. Essa Nazaré, ela estava na Galileia, não era região central, era uma periferia, era um lugar à margem, lugar esse que um dos discípulos, um momento depois, ele pergunta: mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Porque o lugar era lugar de pobre, lugar esquecido pela Israel, por Israel. Mas de lá vem Jesus, e de lá veio coisa boa. Em tempos de advento, gente, a gente precisa lembrar que dos lugares mais inusitados vem coisa boa.
Talvez a gente, com o nosso olhar preconceituoso, os nossos pré-julgamentos, muito provavelmente com a nossa maneira de enxergar as coisas, talvez muito particulares nossas, a gente achando que as nossas verdades são as verdades, a gente é capaz de ignorar pessoas e pré-julgá-las dos lugares onde elas estão. E aqui eu não me refiro apenas a lugares físicos, eu vou chamar aqui de lugares de fala, porque hoje, em tempos onde o que nós temos são as guerras de narrativas, se alguém tem uma narrativa discordante da minha, eu já não vou aceitá-la com tanta facilidade, porque a narrativa do outro, que para mim é periferia, porque a minha narrativa é a narrativa central, porque eu sou o centro. O outro, com uma narrativa um pouco errática, fora da casinha, para mim não é central, é periferia. Aí eu vou ignorar o lugar de fala do outro. Olha, gente, Jesus veio de uma periferia. Jesus veio de um lugar onde todo mundo achava que não ia vir coisa boa. Que a gente, nesse tempo de advento, reveja os nossos posicionamentos e parar de enxergar o outro como se fosse inimigo. Talvez daquela periferia onde eu diga, dali não vem nada de bom, daquele lugar de fala, talvez venha uma coisa muito boa, que possa abrir os meus olhos e fazer com que eu reveja a minha caminhada. Gente, eu nesse tempo de advento, muitas vezes eu me pego brigando comigo mesmo, porque muitas vezes a gente se julga tão bom, tão perfeito, e quando a gente olha para os textos, olha para tudo aquilo, tudo que Jesus viveu, a família de Jesus e toda aquela história, a gente vê que a gente precisa mudar. Por mais perfeito, por mais justo que a gente se ache, ainda é muito aquém daquilo que de fato a gente precisa não somente ser, mas trabalhar para que a sociedade seja. Então, quando Jesus nos ensina a orar naquele trecho do Pai Nosso, venha o teu reino, o reino tem que começar em nós, a partir de nós. E tempo de advento é tempo para a gente semear isso na gente. Então, nesse tempo, eu te convido a reler os textos de advento, rever aspectos da sua caminhada. E, gente, que nesse tempo a gente cresça, amadureça, né? Estejamos cada vez mais prontas para aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Eu quero orar com você. Já de antemão agradeço aí o pessoal do Insta, o pessoal do Face, o pessoal do Google Meet. Obrigado pela caminhada que vocês têm com a gente. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Pai querido, por essa manhã na Tua presença. E o que nós desejamos é aprendermos do Senhor o que de fato é o advento. Queremos redescobrir o Messias naquela criança que foi posta numa manjedoura. E é assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.